Olá, muito bem-vindo ao evento Tudo sobre IoT. Meu nome é Joeval Martins e hoje a gente vai falar sobre as redes mesh e como essas redes mesh impulsionam esse novo mundo do IoT. Primeiro eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Joeval Martins, eu passei por empresas como a Motorola, como a Cambio Networks, Unify e passei também pelos bancos das escolas ETEC lá em Campinas, sou formado em técnica eletrônica, sou matemático pela PUC, sou formado também em MBA pela SPM e passei também pelos bancos da Wharton School, onde eu fiz uma capacitação de finanças e marketing. Vocês podem me encontrar nas redes sociais, no Facebook, no LinkedIn. Eu sou também colunista do Channel Network, então hoje eu tenho aproximadamente 15 artigos que falam sobre vendas canais, então convido vocês a conhecer também esse portal e conhecer o meu trabalho como colunista. E também, se vocês tiverem alguma dúvida depois dessa apresentação, meu e-mail, joevalmartins@gmail.com.br. Vou começar falando sobre a infraestrutura que impulsionam as aplicações de IoT. Se fala muito em devices, se fala muito em sensores e pouco se fala sobre as infraestruturas que vão impulsionar esse novo mundo do IoT. Existem diversas redes sem fio e até as cabeadas que nós podemos enunciar aqui. Uma delas, obviamente, ponto a ponto, onde eu ligo ponto A ao ponto B. As redes ponto a multiponto, onde eu consigo criar uma rede como uma rede fixa, conectando a minha base central a diversos pontos da minha infraestrutura. As redes cabeadas e as redes de fibra ótica. Mas pouco se fala sobre as redes mesh e como que as redes mesh podem ser as grandes impulsionadoras de aplicações e devices IoT. Então vamos começar falando sobre um problema. As redes fixas em um mundo totalmente móvel. Como que eu faço para prover soluções de mobilidade dentro de um mundo hoje que praticamente só contempla soluções fixas? E a gente vai falar um pouquinho de algumas aplicações no final dessa apresentação. O primeiro ponto da rede mesh que nós temos que considerar, além da rede em malha que conecta ponto A, ponto B, a ponto C, a ponto D, a grande novidade que eu trago para vocês hoje aqui é com relação à rede Mesh Kinetic, que é uma rede que dá mobilidade ao Access Point também. Então, identificando o primeiro ponto, as redes em malha Wi-Fi e Mesh tradicionais, elas não contemplam a mobilidade de um Access Point. Ou, de qualquer forma que você prover mobilidade dentro dessas redes, elas se rompem no primeiro momento que esse Access Point ou os devices começam a ter mobilidade. Então esse é o primeiro problema. O segundo problema é a limitação de frequência. Então você tem um pequeno espectro hoje disponível para essas operações, onde que a rede mesh, que nós vamos falar aqui hoje, que contemplam 2.4, 5 GB, 4.9 e 900 MHz, eu posso tanto prover o serviço nessas frequências, como também fazer os saltos dessas redes meshes em todas essas frequências, sem distinção se é um access point fixo ou um access point móvel. Outro ponto importante a ser considerado, a vulnerabilidade à falha. As redes tradicionais Wi-Fi e até mesmo as redes ponto a ponto e ponto a multiponto são extremamente vulneráveis às falhas. Então, quando nós embarcamos um algoritmo diferenciado, um algoritmo que contempla mobilidade numa rede mesh, eu praticamente mitigo qualquer problema que eu tenho com relação à falha ou à vulnerabilidade à falha nessas redes mesh. Outro ponto importante também quando se fala de rede mesh e mobilidade é com relação à escalabilidade. O que eu preciso em termos de crescimento para que essas redes contemplem as aplicações de IoT que eu vou colocar na minha cidade, numa mineradora, num sistema de transporte de trem ou ônibus ou segurança pública. Então esses são os pontos que eu gostaria de enunciar como os problemas que nós temos nessa fase inicial de contemplar uma rede mesh e mobilidade dentro dessa rede. Nós falamos dos 4 problemas que nós temos quando temos um mundo que exige uma conectividade always on e mobilidade. Quais são eles? Vamos recapitulá-los, né? Vulnerabilidade a falhas, escalabilidade, o rompimento com a mobilidade, principalmente a limitação de frequências. Como resultado, o que eu tenho que me preocupar? Principalmente de comunicações não confiáveis. Então, se eu não tenho uma rede mesh estável, limitada com relação a frequências e vulnerável a falhas, eu tenho falhas nas minhas comunicações. Com isso, eu tenho dificuldade de acesso aos meus dados. Então, eu começo a ter dificuldades, por exemplo, para rodar um Analytics
se eu estou querendo ver, por exemplo, quantos usuários estão no meu sistema de transporte dentro da minha cidade. Se eu quero saber qual que é o tráfego dentro de uma avenida de alto tráfego de carros. Banda larga inadequada para o projeto. Então, em projetos de IoT, onde redes mesh são demandadas, eu tenho que ter, no mínimo, uma entrega de 100 megabits por segundo naquela localidade para eu contemplar todos os serviços que eu necessito de IoT naquela localidade. E o mais importante, a dificuldade de obtenção de dados analíticos em tempo real, onde eu vou permitir que os gestores dos devices, dos sensores IoT, tenham em suas mãos os documentos analíticos para tomarem a decisão correta com relação àquele problema que está acontecendo, seja, de novo, numa cidade, numa mineradora, problemas de segurança pública e até de controle de tráfego em grandes cidades. Bom, com a tecnologia Kinetic, onde eu tenho mobilidade, eu entrego mobilidade também dos access points para fazer a gestão da minha rede IoT, de novo, seja de devices ou sensores, a minha conectividade nunca deve se romper. Então, os rádios que vão fazer parte dessa malha mesh, tanto de APs móveis como AP fixos, não pode se romper. Eu tenho que ter uma continuidade de conectividade dentro da minha rede. Importante também, a mitigação de interferências. Hoje, mais uma vez, enfatizo, redes Wi-Fi e meshes tradicionais não têm algoritmos suficientemente fortes ou desenhados para redes onde faça a mitigação de interferência. Todos nós sabemos que redes em 2.4, 5 GB e algumas em 900 MB hoje são estressadamente usadas em grandes centros. Então, como eu faço para mitigar essas interferências? Tem algumas ferramentas, então a primeira ferramenta é eu considerar o desenho da minha rede adequado, ou seja, aplicar os desenhos de redes para essas redes mesh, tanto fixas quanto móveis, e o mais importante, entender que eu vou entregar nessa rede mesh uma comunicação Layer 2 de transporte. Eu vou entregar então soluções de transporte onde talvez frequências de 2.4 e 5 GB se adequem de forma adequada a essas redes. Outro ponto importante, inexistência de pontos de falha, né? Eu sei que para muitos de vocês engenheiros que estão assistindo a esse evento, tudo sobre IoT, falar sobre inexistência de ponto de falha pode parecer algo fora do comum, mas em redes onde eu tenho, redes mesh Kinetic, onde eu tenho um algoritmo que me permite ter redes autorregeneráveis, eu garanto, eu respeitando obviamente as regras de dimensionamento dessa rede, que eu vou entregar uma rede imune à falha. Então, redes autorregeneráveis, o mais importante, uma gestão adequada dessa rede e o mais importante, o desenho de frequências adequado para a coleta de dados dos meus sensores e também dos meus devices IoT. E outro ponto importante, essa rede tem que ser escalável. A partir do momento que eu dou mobilidade aos meus access points, que eu entrego mobilidade a ônibus, veículos, trem e outro tipo de atores que vão rodar dentro dessas redes, eu tenho que prover também uma rede escalável, uma rede adaptável ao meu momento e à minha necessidade. Então, mais uma vez, a solução Kinetic Mesh, que a Ragent, principalmente a empresa que eu trabalho hoje, entrega, que nós dizemos que nós trazemos vida à solução de mesh para as redes IoT. Como resultado, eu consigo falar com segurança que essas redes são adequadas para soluções de missão crítica. Estou falando aí de soluções 190 da polícia, 192 de emergência, 193 ambulâncias e assim por diante. A adaptabilidade autônoma dessa rede, ou seja, a rede tem inteligência suficientemente grande para ser autônoma no momento de se autorregenerar e autônoma o suficiente para dizer qual o caminho que ela vai fazer para entregar aquele pacote, seja um pacote de dados, um pacote de vídeo ou de transmissão dos sensores e devices de IoT. A conectividade contínua onde quer que esteja esse AP, obviamente respeitando mais uma vez as regras de dimensionamento dessa rede, para que eu tenha no final do dia o reconhecimento em tempo real de mudanças operacionais dessa rede e eu poder agir em cima dessa rede de forma inteligente. Como que isso aí funciona, né? Isso é muito importante. Então, nesse momento eu trago para vocês aqui uma visão estrutural da minha rede. Então, eu consigo montar vários pontos de conexão, várias rotas inteligentes para entregas de dados e o mais importante,
um algoritmo Mesh Kinetic, que é executado pelos rádios, ou seja, estão embarcados em cada um desses rádios da rede Mesh. A rede é totalmente móvel e robusta o suficiente para ter disponibilidade 100% do tempo em 100% da área coberta, qualidade de serviço, o QoS, e o mais importante, uma conexão rápida e adaptação contínua às necessidades das redes de IoT e devices para o monitoramento. Importante dado também, essas redes têm que prover aos seus gestores uma baixíssima manutenção e uma baixíssima necessidade de administração dessas redes. Então, as redes sendo inteligentes e tendo os algoritmos necessários para que essa rede entregue o serviço necessário, eu consigo dar ao gestor dessa rede uma certa tranquilidade no momento de monitorar essas redes. Então, nesse momento, eu trago para vocês o conceito de Living Network, onde a gente dá vida a essas redes. Então, as redes que estão em movimento, elas são adaptáveis, elas são extremamente ágeis, entregam uma fluidez tanto de tráfego de dados, como também as melhores rotas de entrega desses pacotes, desses serviços de IoT dentro dessas redes, são inteligentes. Então as redes Mesh Kinetic, hoje que você vai prover como infraestrutura para a sua rede de IoT, ela tem que ser tem que ter inteligência suficiente para que entregue os serviços que são demandados pelos gestores dessas redes IoT. Mobilidade, então a gente falou bastante na minha apresentação sobre a importância da mobilidade. Tem que ser uma rede que entregue a produtividade que você está buscando e o mais importante, tem que ser autorregenerável. No momento de uma falha de um dos nós dessas redes, essa rede tem que se autorregenerar e atender esse nó que está falho com outro nó vizinho para que o serviço seja ininterrupto. E o mais importante, always connected, always on e, o mais importante, escalável. Eu trago nesse slide para vocês algumas das aplicações mais importantes e onde são usadas essas redes Mesh Kinetic dentro do mundo e os verticais de aplicações dessa infraestrutura. Mineração é uma área muito importante. Eu vou trazer um caso para vocês hoje da Caterpillar, por exemplo, que opera caminhões remotos da sua base em St. Louis, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. E a rede que proporciona esse tipo de operação remota desses caminhões nessas mineradoras são redes Mesh Kinetic, onde tanto os caminhões quanto os pontos físicos têm pontos de AP e eu consigo fazer não só o controle remoto desse caminhão, como também prover a segurança necessária no site para que esse caminhão não se envolva em nenhum tipo de acidente. Eu consigo prover soluções de GPS, monitoramento das pessoas que trabalham na mina, o acesso de pessoas e veículos dentro dessa mina e o mais importante, o controle e o despacho da produção, que são pontos críticos dentro das mineradoras. Então, como que eu faço para fazer esse controle se eu não tiver uma rede onde prover essa segurança e prover esse tipo de solução dentro das mineradoras? No mundo militar, né, isso é muito importante, né, quando a gente fala de exército, aeronáutica, marinha, como que eu levo a conectividade para essas bases? Como que eu faço a comunicação dos comboios? Como eu faço a identificação de riscos numa operação militar, seja ela um treinamento, ou seja ela uma missão militar oficial? A Ragent, com a sua solução hoje, provê soluções para o exército americano em ações no Irã e no Iraque, onde através de soluções Mesh Kinetic eu consigo prover soluções Wi-Fi dentro das bases americanas para os soldados e as operações militares dos Estados Unidos. Como que eu provejo rádio tático sobre IP? Então é possível hoje, através de redes Mesh Wi-Fi 5.4 ou 2.4 ou 5 GB, eu prover rádios táticos sobre redes Wi-Fi. Então veja bem, quando a gente fala em rádio tático, a gente está falando de missão crítica. E missão crítica demanda uma infraestrutura missão crítica. Então hoje uma rede Mesh consegue entregar voz, missão crítica, em operações militares. Em operações de oil and gas, de exploração de óleo e gás, o controle de processo, a comunicação para soluções SCADA, o controle da produção, quanto saiu de óleo, quanto foi para o refino, quanto saiu para transporte, a comunicação entre plataformas, para que as plataformas tenham conectividades, tanto de comunicação pessoa a pessoa, como entre as plataformas no momento de gestão. Vídeo monitoramento, toda a parte de controle de acesso das pessoas, despacho e roteamento de veículos e a comunicação entre staff e contratados de uma plataforma de exploração de petróleo.
Transporte e logística, eu diria que é a grande bola da vez em termos de investimento. Então, como que eu consigo fazer o traqueamento via GPS de soluções, seja ali no meu parque de estacionamento, como seja fora desse parque, em rodovias e até cidades? Manutenção de veículos, avisar no momento da manutenção dos veículos e fazer, através de devices IoT, a gestão dessa frota de veículos. A organização de tráfego e controle, também vídeo monitoramento de carga e descarga de material. Imagina um grande pátio do Walmart. Não sei se todos aqui que estão hoje nessa palestra já tiveram a oportunidade de conhecer o Walmart em Barueri. Ali tem inúmeras carretas que chegam a toda hora, a todo momento, para carga e descarga de material. Como fazer a gestão dessa frota que não seja pela planilha Excel ou visualmente pelo pessoal da operação? Muito importante você ter devices que identifiquem essas carretas e saibam o momento dela fazer a carga e a descarga. O status de frete e o mais importante, como que eu faço o monitoramento dos bens que estão chegando no centro de distribuição. Nos governos municipais, as aplicações mais interessantes que eu gosto de enunciar são as aplicações de Smart Cities, onde eu consigo ter os serviços de 190, 192, 193, todos integrados debaixo de uma única rede. Serviços de defesa civil, como que eu faço, por exemplo, a identificação de pontos de focos de dengue e faça lá uma ação integrada através de monitoramento, seja ele monitoramento através de devices ou através até de drones, onde eu posso embarcar rádios também em drones e fazer o monitoramento desses focos de dengue nas municipalidades. A identificação de riscos, né? Ou seja, monitorar tráfego, monitorar entrada e saída da cidade. Eu estou hoje aqui falando de Campinas. Em Campinas aqui nós temos o grande cinturão de monitoramento, onde através de devices IoT também eu consigo identificar carros que porventura foram roubados em Campinas e que são identificados lá em Indaiatuba, por exemplo. Então eu consigo também criar essa rede de informação onde eu possa prover à polícia ou até os órgãos de defesa civil o monitoramento de veículos roubados. Acesso a dados em tempo real, tanto para o gestor municipal, tanto quanto para o cidadão. Nos governos federais e estaduais, a aplicação das leis, ou seja, tráfego, monitoramento de radares de velocidade, controle de fronteiras e acesso, muito importante, principalmente um país como o nosso, cercado por outros países com fronteiras totalmente abertas. O supply chain e o fornecimento de material para o Estado, onde fazer o traqueamento desse material que foi comprado para o Estado. A recuperação de desastres, no momento de um desastre, como que eu consigo prover soluções de comunicação para as equipes que estão em campo, fazendo essa recuperação de desastres que porventura ocorreram numa municipalidade ou num bairro de uma cidade ou uma grande cidade. Então nós falamos de várias aplicações de redes mesh, da infraestrutura necessária para impulsionar o mundo do IoT. Agora eu vou falar um pouquinho onde o mundo está focando os seus olhos em aplicações específicas de IoT, né? Primeiro no M2M, Mobile to Mobile, né? As tecnologias de curto alcance, elas definitivamente vão dominar o mundo nos próximos anos. Se espera aí um crescimento de até 73% nas oportunidades até 2022 em conexões M2M. Outro ponto importante que o mundo está olhando com muito carinho é a conexão V2V, veículo a veículo. Ou seja, de que maneira que eu faço o provisionamento de rodovias mais seguras, conectando os automóveis uns aos outros. Imagine então se você prover também um rádio mesh em cada um desses automóveis, provendo um serviço extra mesh em rodovias. Outro ponto importante que também tem que ser olhado com muito carinho, que são os UAVs e os UGVs. O que são isso? São os veículos não tripulados aéreos e os veículos não tripulados terrestres, né? Se fala muito dos drones. Para onde está indo esse mundo dos drones? Hoje a Rajant já embarca rádios mesh dentro de drones para prover tanto cobertura em áreas onde não existe nenhum tipo de cobertura Wi-Fi, como também para o provisionamento de soluções de monitoramento de grandes públicos e até mesmo segurança pública. E propriamente o IoT, né? O tamanho do mercado de IoT se estima que vai triplicar até 2023. Então, de que maneira eu me preparo, de que maneira eu me projeto para esse crescimento, olhando esse mercado com muito carinho. Eu vou trazer para vocês agora algumas aplicações muito interessantes do IoT
em 3, quiçá 4 verticais importantes que a gente tem que olhar com muito carinho. O primeiro projeto, o primeiro mercado que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é para o mercado de Smart Cities, né? De que maneira que os meus devices ou os meus sensores podem ajudar os gestores municipais a tomarem decisões mais acertadas, mais assertivas, controlando através de controle de tráfego, até fazendo monitoramento de dilatação de pontes. Então, quem está em São Paulo assistindo essa apresentação hoje sabe que no passado vocês tiveram aí problemas terríveis com as pontes das marginais, que as pontes não tiveram a manutenção necessária e elas começaram a apresentar problemas, ficando interditadas por um bom tempo. Então, eu controlando a dilatação ou até mesmo o tráfego, o peso do tráfego que vai em cima dessas pontes, de que maneira que eu tomo essas decisões para poder fazer a manutenção adequada dessas pontes. O controle de tráfego, a violação do sinal vermelho, então não só através de câmeras, mas também através de sensores, eu posso também pegar esses motoristas infratores e multá-los adequadamente. Estacionamentos, de que maneira eu controlo o número de estacionamentos dentro da minha municipalidade. Os índices pluviométricos, de que maneira também eu faço uma prevenção de enchentes dentro do meu município, tendo dados dos meus sensores do índices pluviométricos da minha cidade. O monitoramento de veículos, principalmente os veículos públicos, onde eles estão, de que maneira eles estão sendo utilizados. Monitoramento de ambulâncias e o uso dessas ambulâncias. Os tráfegos nos corredores de ônibus, para eu poder não só saber com que frequência esses ônibus vão chegar nos pontos e informar o meu cidadão ou meu usuário do meu sistema de ônibus, como também fazer o controle de tráfego desses ônibus. Esses ônibus estão sendo usados de maneira eficiente no transporte da minha população, eles estão no seu limite, eles estão aquém da sua ocupação. Eu consigo fazer também essa gestão das soluções, da gestão do uso do meu transporte urbano dentro da minha cidade. O monitoramento de água, luz e esgoto consumido pela municipalidade. Eu consigo aí criar ações para economizar o dinheiro no município. E também prédios inteligentes olhando aí com a conservação de energia. Então imagina a quantidade de soluções que a gente pode entregar para uma municipalidade usando soluções de IoT. E, de novo, quem vai impulsionar isso aí? Nós precisamos de uma rede robusta, uma rede que tenha mitigação sobre falhas, seja não violável, mais importante, que proveja segurança para os gestores. Outra aplicação muito importante, nós sabemos que aqui no Brasil os portos são canais de exportação muito importantes para nós. E hoje os portos brasileiros são pouco monitorados, né? A não ser aqueles portos maiores que estão aí em Santos e no Rio de Janeiro, que estão aí com relação à legislação internacional adequados em termos de segurança. Mas como que eu faço, por exemplo, hoje para fazer assegurar a integridade da minha carga? Onde está a carga que vai ser despachada daqui a algumas horas naquele navio ou naquele container? Ou como eu faço para localizar containers dentro do meu pátio do meu porto? Controle de acesso de pessoas e veículos, gestão de tráfego de navios, a partir do momento que o navio entra no meu canal, como que eu faço essa gestão desse tráfego? Então, redes Mesh, Kineric, que tenham essa confiabilidade, essa robustez, vão poder entregar esse serviço para vocês. Conectividade, tanto para o pessoal da gestão, quanto para os contratados e até mesmo o pessoal da operação desse porto. Hoje, praticamente, eles dependem de uma rede 3G ou, quiçá, 4G, que não é confiável em termos de disponibilidade. Ela não está disponível 100% do tempo, em 100% do espaço desses portos. Então, como eu faço para prover uma gestão adequada se eu não tenho a rede adequada? Então, as redes Mesh Kineric vêm ocupar esse espaço e vêm ajudar os gestores de portos a terem acesso e conectividade. Tráfego de caminhões, nós sabemos que hoje 95% das nossas exportações, do nosso transporte vai via caminhões. Como que eu faço a gestão desses caminhões nas minhas áreas de portos? Também prédios inteligentes nos portos, olhando aí também a conservação de energia. E outro grande vertical, se eu posso dizer assim, que são as mineradoras, que hoje são as grandes usuárias de redes Mesh Kineric, primeiramente porque não tem hoje uma solução que chegue até as mineradoras de conectividade robusta e disponível o suficiente, e também hoje as redes Mesh provêm a segurança e provêm a facilidade de prover serviços que hoje uma rede 3G ou 4G não consegue. E eu vou trazer aqui algumas das aplicações de IoT numa mineradora, né? A operação remota de caminhões e tratores. Então hoje
a Caterpillar e a Mitsui já têm operação aqui no Brasil de caminhões e tratores de forma remota, ou seja, os caminhões e tratores não têm mais pilotos, não têm mais motoristas, então remotamente se opera esses caminhões e tratores. A localização de tratores, veículos e equipamentos através de devices, nós conseguimos fazer devices, trazer devices para esse ambiente para fazer o controle e a gestão desse material. O controle de acesso de pessoas e veículos, muito importante no mundo de IoT. Invasão perimetral, então temos que ter esse cuidado da invasão dessas localidades por pessoas que não fazem parte do meio da mineradora. A gestão de tráfego, já falamos um pouquinho. Conectividade e o mais importante, comunicação V2V, veículo a veículo. Como que eu faço a comunicação desses veículos, como que eu faço a segurança desses veículos e como que eu faço a segurança do tráfego dentro das mineradoras, considerando que nós temos lá equipamentos gigantescos de transporte, tanto caminhões como tratores, e como que eu faço a gestão disso aí tudo. Então, eu falei bastante da Caterpillar e da Mitsui. Ambas empresas usam hoje tecnologia Radiant para fazer a gestão e também a operação de seus equipamentos remotos. E para onde o mercado está indo, pessoal? Eu gostaria de trazer aqui 3 grandes exemplos para vocês de utilização inteligente de redes Mesh Kinetic no mundo. Aqui no Brasil, e tanto na América Latina, já se está olhando com muito carinho os AGVs, que são os equipamentos terrestres não tripulados. Então eu trago para vocês aqui um case da Sharp, recentemente anunciado, onde os robôs de monitoramento e segurança usam uma rede Mesh Kinetic para fazer a gestão, para fazer a segurança perimetral de ambientes onde 4, quiçá 5 pessoas faziam o controle de segurança. Hoje um robô não tripulado consegue fazer isso aí através de câmeras, sensores de temperatura e até presencial. Estádios e entretenimento. A Radiant é a única empresa hoje que fornece soluções de comunicação de voz sobre IP em redes Mesh Kinetic para todos os estádios da NFL nos Estados Unidos. Então, toda vez que vocês assistirem alguém falando através de um rádio e aqueles coaches, aqueles treinadores que usam aquele fone de ouvido e o microfone, são soluções Radiant hoje disponíveis na NFL para usar entre a comunicação e coaches e todo o staff do estádio dentro de um jogo da NFL. E falei um pouquinho anteriormente a respeito dos drones, né? Os drones hoje já estão embarcando rádios mesh nesses drones. Para quê? Para algumas aplicações bem interessantes, né? Uma das aplicações mais importantes é prover conectividade no campo, no mercado de agronegócio. De que maneira? Eu consigo fazer tanto a identificação de a idade que está a minha plantação, eu consigo fazer a identificação de possíveis pestes que estão atacando a minha plantação, como também prover conectividade para os tratores e caminhões autônomos que já estão chegando em campo. Então são essas 3 grandes aplicações que eu gostaria de trazer como novidade, que o mundo está olhando com muito carinho e vendo a aplicação de IoT nesses segmentos. Aqui eu encerro a minha apresentação, deixo aqui meu agradecimento à Thelma por ter me convidado para esse evento. Abaixo aí eu estou deixando os meus dados, não deixem de entrar em contato comigo, joevalmartins@gmail.com. Bom evento para vocês e até o nosso próximo encontro.